das torcidas na bancada. Depois da pausa para a Copa do Mundo, estamos de volta aqui para tratar dos temas mais quentes fora de campo, né? Mais precisamente nas arquibancadas. Eu estou aqui falando direto do estúdio Mané Garrincha, em São Paulo, e tenho minha companhia hoje, Irlan Simões. Está falando da onde, Irlan? Do Rio ou de Salvador? Hoje eu estou diretamente de Salvador, ainda estou liberado pelo departamento médico, só semana que vem retorno aí ao Sudeste, mas quem acompanha a gente aí já sabe que eu voltei ao Rio, mas o Na Bancada não para depois dessa ressaca longa da Copa do Mundo, né? E citando o amigo Felipe Sema, né, acho que a grande decepção da Copa do Mundo foram os hooligans russos, né? Coisa que a gente fez um programa especial sobre isso e os caras de fato não corresponderam à expectativa, né? Sim, mas parece que a inteligência russa atuou direitinho sobre minimizar os riscos, né, principalmente nos jogos considerados mais perigosos. Também pulamos algumas fogueiras, né? Convenhamos que tinha alguns confrontos que pareciam que ia acontecer e acabaram não acontecendo. Pois é. E hoje estamos falando direto da Terra das Alterosas, né, Irlan? Com um convidado que já participou do Som das Torcidas, mas na bancada é a primeira vez. Então, e aí, assim, muito explica também qual é a grande intenção da Central 3, né? De trazer gente que vem direto do cimentão, da arquibancada, do concreto, e vive, né, muito intensamente a realidade de seus clubes e reflete, de certa forma, sobre o futebol, como é que ele funciona. Hoje, especialmente, é o primeiro movimento ou coletivo, dentre muitos que a gente pretende trazer à frente ainda, que a gente consegue trazer para o Na Bancada, para o Som da Torcida na Bancada, que vai entrevistar e, de fato, tentar entender, né, o que se trata nesse caso específico, que é o Eric, do Resistência Azul Popular e do Somos o Cruzeiro. Eric, por favor, faça suas apresentações. Isso. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar de volta aqui ao programa. Saudações aí Matias, Irlan e a todos os ouvintes. Hoje ainda em BH, né? Amanhã cedo partindo para o Rio de Janeiro acompanhar o Cruzeiro na Libertadores. Isso, e eu peço desculpas também aos ouvintes pela minha voz, mas ela está desgastada pela última rodada do Brasileirão. Sigam o líder. E aproveito, né, e faço a primeira pergunta para o Eric, da onde que esses dois movimentos se inspiraram para surgir e pautar essas questões dentro da Toca da Raposa. Certo. A Resistência Azul Popular ela surgiu em 2015, as primeiras reuniões foram ali no primeiro semestre de 2015, naquele ápice da elitização do novo Mineirão, né, após a reforma para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, e com o bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, foi o ápice dessa elitização com preços realmente abusivos, mensalidades pouco acessíveis no programa de sócios, e é nesse contexto que surge a Resistência, que é uma torcida que tem um recorte ideológico bem definido, né, antifascista, e ela atua em 3 eixos principais, né? O primeiro, que é contra a elitização do futebol, pautando a criação de setores populares, com ingressos mais acessíveis, um setor sem cadeiras no Mineirão, né, com materiais liberados, pautando também a campanha Fora Minas Arena e pela gestão compartilhada do Mineirão, né, entre outros aspectos. O segundo ponto, que seria contra as opressões no futebol, né, combatendo racismo, machismo, homofobia e xenofobia no futebol. E o terceiro ponto, que seria o Cruzeiro Democrático Popular, né, pautando justamente o direito de voto para sócio-torcedor, e a partir desse terceiro ponto se desdobra e surge o Somos o Cruzeiro, né, que é uma proposta de um movimento mais amplo, uma espécie de frente, né, que some também outros torcedores independentes, para além da Resistência Popular, Azul Popular, e também outras organizadas com foco nessa questão mesmo do direito de voto para o sócio-torcedor, de ele poder votar e ser votado, abrindo um pouco o clube, né, que é um clube muito fechado, com um processo eleitoral muito complexo e que tende a perpetuar sempre os mesmos grupos na diretoria, né, no comando do clube. Ô, Eric, só aproveitar, já que você já tratou um pouco do histórico da REP, né? Vamos falar REP para
para sintetizar, porque o nome Resistência Azul Popular é meio trava-língua às vezes. Mas, e rap é o som. O contato que eu tenho com você já é antigo, né? Já conheci boa parte dos membros do grupo. Inclusive, já fui em BH, entrevistei, e não é à toa que está também no livro que eu lancei, né? O Clientes versus Rebeldes, que é um dos movimentos que eu estudo junto com o do povo do Clube do Inter. Eu estava produzindo o livro em 2016 e o grande tema que vocês estavam atuando em cima e que também explicava muito sobre o que foi o Mineirão, né, a arenização do Mineirão na vida do cruzeirense, foi a questão do assassinato de Eros Dátilo. Né? Sim. Dá uma explicação breve para a gente o que foi esse processo e como ele contribuiu, de certa forma, também para a aproximação de vocês com outros movimentos, com outros grupos, né, da torcida cruzeirense. Sim, né? A gente sempre teve uma boa relação com as principais torcidas organizadas do Cruzeiro, tanto a Máfia, a própria Pavilhão, que era a torcida do Eros, né? A Comando Rasta, a TFC, entre outras, até mesmo a Mancha Azul, que é uma torcida mais antiga. E esse caso do Eros, ele estava tentando mudar de setor, né? Ele comprou o ingresso para um setor mais caro, estava tentando mudar para um setor mais barato, que era o da torcida Pavilhão, no caso o setor laranja inferior. E aí a segurança barrou e ali nesse confronto corporal com a segurança, ele acabou sendo arrastado para uma sala lá e com um choque elétrico lá, teve um contato com uma tomada que inclusive acho que não estava nos padrões mais adequados e infelizmente faleceu, né? E aí a resistência atuou junto ao Pavilhão ali, né, nesse momento, né, atuando também nessas investigações e cobrando uma resposta da Minas Arena e dos órgãos competentes também, né? Que foi um evento que teve uma repercussão muito grande, né, de um torcedor morrer dentro do estádio, de um estádio padrão FIFA, né, voltado para a Copa do Mundo. Então, infelizmente, esse evento trágico acabou até estreitando um pouco os laços nossos, né, da resistência com a Pavilhão e com outras torcidas também. Nesse aspecto, Eric, me vem também o caso do César, né, que era vice-presidente da Dragões da Real, que morreu também vítima da PM do Distrito Federal, né, num jogo realizado também numa arena que não foi utilizada para a Copa do Mundo, mas está nesse processo de modernização do futebol brasileiro, lá no Distrito do Gama, né? O Bezerrão, no caso. E num contexto que lembra uma realidade atual que a torcida do São Paulo passou, né? De preços abusivos cobrados de visitante para uma torcida que está brigando pelo campeonato, né? Aconteceu isso naquela última rodada, quando o Goiás mudou o jogo para o Bezerrão, atraindo, né, o torcedor são paulino ali no Centro-Oeste. E recentemente na Arena Minas, né? Eu sempre me recuso a chamar de Mineirão. E inclusive a própria RAP postou, né, nas suas redes sociais uma nota criticando a diretoria do Cruzeiro de cobrar extorsivamente a torcida visitante, né? Porque alegaram que os tricolores ficariam num setor privilegiado do estádio, mas isso vai até contra o que o próprio estatuto do torcedor prevê, né? De que o torcedor visitante tem que pagar o ingresso mais barato cobrado para o torcedor mandante. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também sobre os 2 jogos com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, no qual também teve esse impasse em relação aos visitantes. Uhum. A gente bate sempre nessa tecla do setor visitante do Mineirão, que ele é alocado no setor roxo superior, que é o segundo mais caro do estádio, né? Dos setores vendidos pelo Cruzeiro, ele é o setor mais caro, que é do lado das cabines de TV ali, né? Que tradicionalmente é o setor mais elitizado do Mineirão, desde o antigo Mineirão. E não tem lógica, né? O torcedor visitante, geralmente, ele viaja não buscando conforto, é o torcedor mais apaixonado pelo clube mesmo, que vai para agitar, vai para torcer, não tem necessidade dele ficar nesse setor mais luxuoso, entre aspas, né, digamos,
E mesmo com esse aspecto de ser um setor mais privilegiado, não se justifica o valor, né? Que desde 2013, quando foi reinaugurado o estádio, o valor geralmente era de R$ 120. Nos últimos anos ele abaixou para R$ 100 na maioria dos jogos, e agora essa nova diretoria reajustou nesse último jogo em casa contra o São Paulo para R$ 150, juntamente com outros setores também. O setor que estava sendo um setor popular de R$ 20 foi reajustado para 60, também nesse último jogo. Quanto à questão do Atlético Paranaense, assim como está ocorrendo em todos os jogos com o mando do Atlético, né, eles barraram a torcida cruzeirense lá no duelo pela Copa do Brasil. Mesmo assim, os cruzeirenses compareceram, né, descaracterizados, sem a camisa do clube, apoiaram o clube lá. E no jogo de volta em Belo Horizonte, o Atlético não solicitou os ingressos, né, também como aconteceu acho que contra o Botafogo. E da arquibancada eu consegui contar 3 ou 4 torcedores do Atlético à distância. E aí não sei como que aconteceu essa venda, se o próprio Cruzeiro liberou a venda mesmo com o Atlético não solicitando os ingressos. Mas também é uma questão lamentável, né, que em outra arena de Copa do Mundo também, né, que não pode receber visitantes com alegações de segurança, né, tanto do Ministério Público do Paraná quanto do próprio clube que apoiou nessa medida, infelizmente. Eric, anteriormente você já comentou a relação de vocês com a torcida organizada, né? Vocês compreendem como muito importante manter esse diálogo, claro, considerando um aspecto também um tanto particular, e aí eu acho que você já acabou respondendo uma das perguntas que a gente coletou aqui com membros de outros coletivos semelhantes ao Resistência Azul Popular, que nesse caso, que era uma pergunta sobre torcida organizada, que foi Adriano Costa, da Democracia Santa Cruzense. Já pegando também nesse bolo de perguntas de outros coletivos, queria já puxar também a pergunta de Ricardo Panella, do Povo do Clube do Internacional, e aí também já o gancho, para você falar sobre esse processo recente, aconteceu semana passada, que a diretoria do Cruzeiro decidiu por excluir 2 categorias de sócio-torcedor no clube, que são exatamente as mais baratas, né? A categoria Time do Povo e a categoria Papa Filas. E vocês já se manifestaram sobre isso e já tem notado que a torcida agregou a pauta de vocês. Conta um pouquinho pra gente o que está acontecendo no Cruzeiro. E só fazendo um adendo, a gente elogiou no começo do ano, né, quando o Eric participou do Som das Torcidas sobre o Cruzeiro, a posição da diretoria de cobrar ingresso barato para encher a Arena Minas e fazer valer o mando de campo, mas pelo visto a conta bateu, né? Porque a diretoria fez pesados investimentos aí para a montagem do elenco para esse ano, que o Cruzeiro está em disputa ainda em 3 frentes e está querendo que quem gire a cataca que pague por esse erro de cálculo. Isso. Essa nova diretoria começou bem com uma política de ingressos bem populares no Campeonato Mineiro e os resultados financeiros também estavam sendo bastante satisfatórios. Com o estádio cheio, naturalmente a renda era alta, apesar dos ingressos mais baratos. Com o início do Campeonato Brasileiro, os preços foram reajustados, a média de público caiu muito, hoje a média está por volta de 16 mil pagantes, bem abaixo da média do Campeonato Mineiro, que é um campeonato menos atrativo, né? Então, por esse exemplo, a gente vê como a questão do preço dos ingressos influencia na presença do público no estádio. É claro que não é o único fator, o horário também conta, a atratividade de cada jogo, a fase do time, mas o preço se mostra talvez o fator mais importante. E falando especificamente das categorias, das 2 categorias que foram extintas, nos últimos anos, depois do bicampeonato brasileiro, a partir de 2015, a diretoria começou progressivamente a tomar medidas em direção a ingressos mais populares e categorias mais populares também. E, coincidentemente ou não, foi logo após a fundação da Resistência, né? A nossa atuação pode ter tido uma influência nisso. E, nesse contexto, em 2016, foram criadas essas 2 categorias, né? A Time do Povo, de R$ 12 mensais, que dá direito à compra com prioridade pela internet, né? Mas sem desconto. E a segunda categoria, que é a Papa Filas, que da mesma forma dá direito à compra pela internet com prioridade, com 10% de desconto.
E essas duas categorias vinham funcionando bem, inclusive a Time do Povo era a segunda categoria com maior número de associados. As duas somavam ali por volta de 10 mil associados no começo desse ano, quando foram divulgados os números. E a gente fez uma estimativa de que essas duas categorias geravam só com mensalidade cerca de 140 mil reais mensais, né? Fora os ingressos que eram adquiridos pelos sócios das duas. E na semana passada nós fomos surpreendidos, né, com essa notícia da extinção dessas duas categorias, que os próprios torcedores viram no site que elas não estavam mais disponíveis, o clube não fez nenhum tipo de pronunciamento. Muitos torcedores nas redes sociais também alegando que não conseguiam renovar as categorias, porque elas não estavam mais disponíveis. E aí, após a repercussão também com a nossa nota, que inclusive saiu na imprensa aqui mineira, o clube divulgou também um esclarecimento falando que essas duas categorias não estariam mais disponíveis porque o clube passaria a vender ingressos pela internet para todos os torcedores. Só que aí surgem várias indagações, né? A primeira é que essa venda aberta para todos não vai acontecer aquele processo de prioridade, né? Vai abrir depois da venda para os sócios, ou seja, vão sobrar apenas os ingressos mais caros para esse pessoal que antes era associado e possivelmente agora não vai conseguir ser mais associado. E também toda a questão do orgulho, né, desse torcedor mais carente, das periferias, do interior, que é o principal público, né, dessas duas categorias e que agora não vai poder mais ter esse prazer de ser associado ao clube. Só aproveitar que você está falando desse ponto, a pergunta do Ricardo Panella, ela já puxa esse assunto exatamente porque o povo do clube conseguiu, dentro do Internacional, aprovar uma modalidade popular de associação, que é R$10 por mês, R$10 o ingresso para cada jogo, e esse torcedor tem direito a voto, né? É a parte mais importante dessa discussão toda, e não é à toa que vocês hoje puxaram essa frente do Somos Mais Cruzeiro. No Cruzeiro vocês nem conseguiram, ao menos, colocar o debate, né, na cúpula política do clube, que é estupidamente fechada, como eles já estão reagindo a esse processo de plano de associação popular, né? Então, vocês acham que tem uma relação direta? Um receio que já está começando a se criar dentro do Cruzeiro? É uma hipótese. Sinceramente, eu acho que o principal motivo que eles pensaram é uma maneira de forçar os antigos associados dessas duas categorias para uma categoria mais cara, que é a Cruzeiro Sempre, de R$30 mensais e que dá direito a desconto de 50% nos ingressos. Eu acho que essa é a principal alegação, mas sinceramente não considero muito sábia, porque vários desses sócios não vão conseguir se associar à categoria mais cara, né, de R$30. O clube certamente vai perder arrecadação nesse ponto. Mas pode ser realmente que eles já vislumbrem uma maneira de diminuir o possível eleitorado, né, caso haja essa abertura para uma democratização do clube, com direito de voto também para os seus torcedores. Eric, desculpa, como que está estruturado o poder atualmente no Cruzeiro, né? Quem que está habilitado a votar, a eleição é direta, enfim, só dá um resumo da obra aí. Certo. O Cruzeiro ele tem 3 modalidades de conselheiros, né? Eles têm os conselheiros beneméritos, que são aqueles que já foram presidentes ou presidentes do conselho. Os conselheiros natos, que são vitalícios, né? E são escolhidos pelos próprios... Tem um número de vagas fixo, que é de 280, e eles são escolhidos... Novos conselheiros natos são escolhidos pelos próprios natos. Ou seja, é um grupo muito restrito. E há também os associados conselheiros suplentes. Uma dúvidazinha, vou pedir você repetir, até porque acho que até eu estou assustado com isso. Você tem os conselheiros beneméritos, que são aqueles que já passaram pela diretoria do clube e ficam ali como conselheiro eternamente. Sim. E você tem os natos que são escolhidos pelos próprios natos. É tipo uma loja maçônica, praticamente. Né? Isso. Inclusive, os candidatos a presidente, eles têm que ser conselheiros natos durante 3 mandatos consecutivos ou 5 alternados. Essa foi uma mudança que foi feita em 2011 no Estatuto do Clube e que, inclusive, deu uma grande polêmica ano passado, não sei se vocês acompanharam, que o vice-presidente de futebol, que era o Bruno Vicentim, era um dos principais cotados para ser o cabeça de chapa, né, da situação, e ele não pôde concorrer justamente por essa regra.
que ele não tinha esses 3 mandatos como nato para poder concorrer à presidência, né? E aí acabou que eles não conseguiram. O torcedor do Palmeiras que escuta aqui o som das torcidas na bancada, se você está achando que no Palmeiras o bagulho é louco, imagine no Cruzeiro, onde você muda uma regra exatamente para prejudicar alguém que não foi conselheiro nato por 3 períodos seguidos, é isso mesmo, né? Isso. Aí o mesmo grupo que votou por essa mudança em 2011 para tornar o estatuto mais restritivo, né, mais antidemocrático, era o grupo que ano passado estava tentando desfazer essa mudança para beneficiar o Vicentino, né? E essa mudança não ocorreu, né, na minha visão, infelizmente, porque apesar de toda... A gente sabe que não seria tão efetivo pelo clube ser tão fechado, mas já era um pequeno avanço, né? Para nós, quanto mais aberta for a eleição, mais pessoas estiverem aptas, para nós é uma vantagem, né? O processo se torna mais democrático. Mas retomando lá a questão da eleição, então, na última eleição, o candidato que foi eleito, ele recebeu 235 votos, o Wagner Pires de Sá, né, que era o candidato da situação e que depois acabou rachando com o Gilvan. O segundo colocado, que foi o Sérgio Santos Rodrigues, que era vinculado ao Zezé Perrella, né, teve 200 votos. Foram 5 votos brancos e 5 votos nulos. Ou seja, um total de 445 votos que elegeram o presidente num clube com uma torcida de 8, 9 milhões de torcedores. E na eleição do Conselho, que ocorreu um mês depois da eleição presidencial, né, o número de votantes também foi assustadoramente baixo, apenas 539 votantes. E aí, no caso da eleição para o Conselho, os associados do clube social também podem votar, né? E nesse caso, também tem uma coisa que chama atenção, são os pesos diferentes, né? Na eleição para o Conselho, os conselheiros beneméritos, os votos deles têm peso 6. Dos natos, tem peso 5. E dos outros conselheiros e dos associados do clube, né, dos clubes sociais que utilizam as piscinas, as quadras ali, tem peso 1. Aí dá para a gente ter um pouco essa noção de como é difícil romper essa panelinha dentro do clube, né? Esses pesos diferentes nos votos são um mecanismo ainda mais restritivo. Então, 539 votos certamente é um dos menores colégios eleitorais ali dos grandes clubes brasileiros, né? Definitivamente. Com a questão ainda teve a questão da chapa única, né? É um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar rapidamente aqui. O presidente que foi eleito, né, o Wagner Pires de Sá, ele era o candidato da situação. Logo depois da eleição, ele rompeu com o Gilvan, que era um antigo presidente, né, da gestão passada, devido a ele ter o Itair Machado, né, como homem de confiança. O Itair Machado não era um nome de agrado da gestão anterior. Inclusive, toda a diretoria antiga, o Bruno Vicentinho, o Tinga, o Klaus, o Antônio Assunção da base, todos saíram, apesar da chapa eleita ter sido de situação, e com isso houve um racha, e na eleição para o Conselho houve uma chapa única. A segunda chapa, que seria desses rejeitados, né, entre aspas, não foi aceita, houve uma judicialização do processo ali, mas acabou que não deu em nada. A eleição teve chapa única com 539 votantes, isso acabou certamente desestimulou, né, a presença dos eleitores. O Cruzeiro certamente deve ter por volta de 4 mil sócios dos clubes sociais, e a presença foi extremamente baixa com todo esse imbróglio aí. O Wagner Pires de Sá, que é o atual presidente, não é isso? Isso. Ele foi o que foi flagrado tentando cantar o hino do clube e errou o hino do clube. Não foi ele? Essa eu desconheço. Não, eu tô lembrado desse vídeo. Tem uma imagem muito curiosa. Quando ele ganhou a eleição, ele foi comemorar cantando o hino do Cruzeiro e errou o hino do Cruzeiro. Os correligionários ficam soprando o hino para ele. É constrangedor. Mas, em suma, isso explica um pouco essa conjuntura fechada de clube brasileiro. Talvez até Matias pode explicar ou fazer uma comparação, que eu me lembre, que eu já tenha tido acesso ou discutido, talvez só o São Paulo seja tão fechado como o Cruzeiro é hoje, né? Não é uma modalidade igual, né? Eu até por conhecer melhor a realidade do São Paulo, digo que é o clube mais fechado do Brasil, é praticamente um feudo, né?
já que a eleição é pelo voto indireto, são 2 chapas somente que podem ser inscritas pelo número de conselheiros que as integram, sendo que o conselho é formado por 1/3 de vitalícios e 2/3 de conselheiros eleitos, esses 2/3 vão mudando em cada eleição. Você vota ou no conselheiro ou na chapa, né, em questão. E para você ser conselheiro, você tem que ser sócio por 10 anos. E para você ser sócio, você tem que ser convidado, além de desembolsar um título que está na casa das dezenas de milhares de reais. Então, o São Paulo está longe, né, de qualquer participação política efetiva dos seus milhões de torcedores espalhados pelo país. Nem razoavelmente está colocado ali alguma discussão sobre democracia e participação do torcedor. Nenhuma. Mas, assim, para você que está ouvindo agora o som das torcidas na bancada, ou está tendo esse contato com essa discussão pela primeira vez, né, ou nunca se envolveu muito com essa discussão, aqui eu acho, na bancada é um ponto central da nossa discussão, que é a democracia dos clubes, e é sempre importante frisar. A gente não está falando que a democracia inevitavelmente vai levar um clube aos títulos, ao posto de maior clube do mundo, ou nada do tipo, né? Democracia é a exposição de contradições e divergências, é a arte da política. Assim como um clube fechado também não quer dizer que vai para lugar nenhum. O Internacional, por exemplo, foi campeão mundial com um estatuto extremamente democrático, muito mais do que 90% dos grandes clubes brasileiros. E o Vasco da Gama foi campeão da Libertadores com o Eurico como vice-presidente e homem forte do futebol. Pois é. Então, assim, não é uma relação direta entre democracia e vitórias. O que a gente acredita de fato é que a democracia pode trazer... É uma discussão de princípios que pode trazer benefícios muito bons, muito importantes para o futebol brasileiro. E a gente acredita... E a gente levanta essa bandeira da participação política do torcedor. Exatamente, é um princípio. Mas eu acho que vem a reboque, inevitavelmente, aí eu pontuo e até quero jogar para o Eric Rezende responder, porque ele acha disso também, é a questão da transparência das contas, né, do controle orçamentário. E no caso do Cruzeiro, eu acho que isso é latente hoje. O Cruzeiro é um dos clubes mais endividados do Brasil. Claro, teve conquistas no futebol, que é o objetivo, mas, assim... vai que isso daqui a 10, 15 anos se transforma num grande problema para o Cruzeiro. Então, Eric, o que você acha hoje do Cruzeiro em termos de transparência nas contas? A transparência praticamente não existe, né? No site, inclusive, acho que, se não me engano, o Internacional já tem uma seção de transparência no seu site, e o Cruzeiro não tem nada próximo disso. As questões das dívidas geralmente surgem primeiro na imprensa e depois a diretoria se manifesta, né, tentando encontrar ali as justificativas, mas a torcida fica de mãos atadas, né, sem ter as informações mais precisas. Inclusive, no começo desse ano, teve um conflito bem grande com a ESPN, né, a torcida, de modo geral, bateu bastante na ESPN porque era uma emissora que estava cobrando da diretoria cruzeirense um esclarecimento sobre as dívidas, né? E a torcida, às vezes, toma as dores e pelo lado errado, na minha opinião. E nós, lá com a questão do Somos do Cruzeiro, uma das principais pautas é essa, né, da democratização também, para gerar transparência. A participação também pode acarretar essa maior transparência do clube, né? Só outro ponto aqui, acho que para fechar também as perguntas, né, dos membros de outros coletivos, teve a pergunta aqui de Guilherme Salgado, do Flamengo da Gente, que é um grupo hoje que tem uma participação muito interessante no Flamengo, inclusive considerando a dimensão também que o Flamengo toma, né, em termos midiáticos, né, em termos políticos, que aí ele queria saber de você como é que está essa relação com quem já está dentro do clube, né? Inevitavelmente, hoje, isso é um dos caminhos mais fáceis, né, de mudar um estatuto, de avançar nessa questão da democracia, de arrumar um plano de associação mais popular. E como eles estão conseguindo, de fato, criar essa ponte com alguns conselheiros, digamos, mais progressistas, eu acho que a pergunta dele foi muito nesse sentido. Vocês estão conseguindo algum tipo de diálogo com algum setor onde vocês visualizam, né, uma maior abertura a essas discussões, ou o negócio está feio mesmo?
essa talvez seja o aspecto mais complicado. Nós estamos pensando em 3 eixos principais, né, dessa estratégia nossa, que a primeira é a captação de assinaturas, né, em apoio à nossa proposta. A segunda seriam mais ações midiáticas e informativas, né, no contato com a mídia, com as outras organizadas, com blogs, jornalistas, etc. E a terceira, que seria mais essa dentro do clube, né, com os atuais conselheiros. Durante o ano passado, logo após a gente consolidar a formação do Somos do Cruzeiro, após um seminário que a gente realizou, inclusive com a presença do povo do clube, né, do Inter, a gente chegou a convidar alguns candidatos, né, naquela época, naquele período eleitoral do clube, inclusive o vice-presidente, um candidato a vice-presidente da chapa atual, né, da chapa que foi eleita, tinha se comprometido a participar, mas acabou que ele teve um compromisso e não pôde. O candidato de oposição também chegou a entrar em contato conosco, mas não demonstrando um certo apoio, mas não evoluiu esse contato. Então, esse talvez seja o aspecto mais complicado, encontrar pessoas lá que sejam simpáticas a essa causa de maior abertura, né? O único pré-candidato presidente do ano passado que chegou a manifestar apoio à proposta de direito de voto para os sócios torcedores foi o César Massi, um antigo presidente do clube ali do início da década de 90, mas ele acabou retirando a candidatura dele posteriormente, né? E essa pauta acabou ficando um pouco esquecida. Mas é um desafio esse contato entre o movimento, né, de torcedores e os conselheiros atuais dentro do clube. Eric, Cruzeiro hoje deve ser, o que eu me lembro, né, que eu vi ao vivo no estádio, um dos clubes que tem mais torcidas organizadas na arquibancada. Então, e você tem torcida organizada por diversos setores do Mineirão hoje. E você vislumbra que nessa relação, eu creio que o Mineirão talvez seja uma das arenas menos nefastas do ponto de vista tanto dos custos para o clube, na verdade, para o torcedor tem sido alto, mas para o clube nem tanto, e também para a cultura da arquibancada. Eu acho que o Mineirão ainda permite, né, as torcidas fazerem festas muito bonitas. Como é que você vê hoje, daqui para frente, como vai se moldar esse aspecto da torcida do Cruzeiro dentro da arquibancada do Mineirão, considerando essa setorização exagerada que existe nas arenas, e o valor também, né, a diferença entre os valores dos ingressos, setores superiores, inferiores, sul, norte, etc. Se você enxerga nisso, o que vai dar? Sim. Desde o ano passado, as torcidas estão todas concentradas atrás do gol à direita das cabines. Entre 2013 e 2016, atrás dos 2 gols havia organizadas, né? Depois o Cruzeiro passou a fechar o setor laranja, que é atrás do gol à esquerda das cabines, nos jogos de menor apelo, né, de menor público. E com isso também houve um projeto, né, o chamado Paredão Azul, de concentrar todas as organizadas atrás de um mesmo gol, para tentar unificar os cantos, né, e fortalecer o nosso fator local. E com isso, hoje as organizadas estão divididas, né, entre o amarelo superior, com a Máfia Azul, que é a principal e maior, TFC e Geral Celeste, e no inferior, amarelo, as demais torcidas, né? Torcida Jovem, Comando Rasta, Pavilhão, Mancha Azul, Cachazeiros. E quanto aos preços, o preço do setor inferior é um pouco abaixo, né? Os ingressos geralmente estão entre 30 e 40 no Campeonato Brasileiro, geralmente 40 no amarelo inferior e 50 no amarelo superior, isso o preço da inteira, né? E as mensalidades dos sócios cativos, que inclusive é outra coisa que também foi anunciada juntamente com o fim dessas categorias mais populares, é a suspensão da adesão dos sócios cativos, que é a mais benéfica para aqueles torcedores que têm grande frequência ao estádio, né? A mensalidade no amarelo inferior é de R$ 95,00, você tem acesso garantido a todos os jogos, e no superior é de R$ 105,00, que inclusive é a categoria que eu sou sócio. Eu acho que um panorama, quanto à liberação de materiais e tal, talvez hoje, por incrível que pareça, talvez o principal empecilho seja a Conmebol, né? Não é a Minas Arena, não é a polícia, nem o Cruzeiro. É a Conmebol que impõe as principais restrições nos jogos da Libertadores. Nos demais jogos, a gente tem a liberação de bandeiras de bambu, bandeirolas, bandeirões. E outro aspecto que até hoje a gente não conseguiu avançar foi a liberação de faixas no anel superior, que era uma tradição do antigo Mineirão, né? Todo o anel superior
com faixas, e isso é um aspecto que a gente ainda não conseguiu, as torcidas batem muito sempre, solicitam, que a Minas Arena ainda não cedeu, mas no anel inferior sempre está lotado ali de faixas das organizadas do Cruzeiro, inclusive das organizadas do interior. E a principal dificuldade é a burocracia para adentrar com os materiais, né? A própria resistência sofre um pouco com isso, que a gente depende da boa vontade das coemãs, né? Das torcidas amigas para entrarem com os nossos materiais, porque a burocracia realmente é complicada. Mas acho que é isso, um panorama geral da arquibancada hoje é esse. Beleza. Eric, brigadão pela participação aqui, toda a força aí na batalha de vocês, que não é fácil, né? Sim. Batalhar contra uma diretoria estupidamente autoritária e fechada e uma arena extremamente fechada. E aí, antes de você deixar seus apontamentos finais, eu queria até lembrar para quem ouve a gente na bancada, que o Somos o Cruzeiro é só um, né, dos movimentos que a gente tem aqui no nosso radar. A gente pretende trazer também para debater essas questões específicas de cada clube, específicas de cada estádio, ao mesmo tempo que a gente também quer fazer alguns programas analisando alguns pontos específicos. Valeu, Eric, deixa aí suas palavras finais para a galera. Valeu, eu agradeço o convite, né, e vou reforçar aqui o convite para todos os cruzeirenses assinarem lá, né, nossa plataforma de coleta de assinaturas. É só visitar lá nossas redes sociais, tanto da Resistência Azul Popular quanto do Somos o Cruzeiro, tem no Facebook, tem no Twitter. Tem nosso e-mail também, somosocruzeiro@gmail.com ou resistenciaazulpopular@gmail.com. Tem lá o link da plataforma, que é um formulário do Google, só preencher lá que você já se manifesta em apoio à nossa proposta, né, de que o sócio-torcedor vote e seja votado. E também a gente vai passar a coletar presencialmente, né, do lado de fora do Mineirão. O nosso planejamento é para o Cruzeiro e Bahia, dia 26/8, ser o primeiro jogo com coleta presencial do lado de fora. Vamos ver se a gente consegue cumprir esse cronograma. E é isso. Só reforçar mesmo esse pedido aí para o pessoal visitar nossas redes aí, curtir as páginas e colaborar com a coleta de assinaturas. Bem, agradeço o Eric mais uma vez aqui pela presença no nosso sofá de concreto, e a gente começou o programa ouvindo a banda Palestrinos 1921 com Dali Dalizeiro, e a gente vai encerrar com a mesma rapaziada cantando Uma Cerveja, por Favor.